Então vamos percorrer juntos, de maneira resumida, sem me delongar, os 10 erros que podem acabar com qualquer relacionamento. Aí você vai fazendo os ajustes, não é? Se é no seu casamento, se é no seu noivado, se é no seu namoro, se são as suas amizades, não é? Primeiro erro, fingir que está tudo bem quando não está. O outro pergunta, o que foi? Aí responde, não é nada não. Então aqui hoje eu vou te dar um cutucão. Porque na cabeça do homem e na cabeça da mulher são cabeças diferentes. Por isso que é homem e mulher. Na cabeça do homem, nada é nada. Na cabeça da mulher, nada é muita coisa. Quer um exemplo? O marido pergunta para a mulher, meu bem, que você está assim? Não é nada não. Então tá bom, tudo legal, deixa eu ver meu jogo aqui. É assim, porque ele ouviu nada. Agora vai a mulher saber que o marido está com algum problema e ela perguntar, ô bem, que você está assim? Não é nada não. Vem cá, me conta esse nada aí. Vamos lá. Não é assim? É a mesma coisa do pai e da mãe. Quando o pai pergunta, o que você tem, meu filho? Nada não, pai. O assunto morre. Quando é a mãe, não, vem cá. Tem alguma coisa no meio desse nada seu. Então não finja que está tudo bem quando não está. Relacionamento não se empurra com a barriga. E se você tem uma mulher ou um homem, marido ou esposa, se você está noivo, se namora, você tem amizade, você está na vida desta pessoa para torná-la melhor e nunca pior. Tem aquele caso que no velório, o marido foi um péssimo marido, e a mulher morreu, o viúvo lá, né, pé da urna lá, aí o pessoal chegava, meus cumprimentos, muito obrigado, meus cumprimentos, muito obrigado, meus cumprimentos, muito obrigado. Aí chegou o padre, os cumprimentos, muito obrigado. Aí meu filho, ela sofreu muito? Ah, padre, desde o dia que casamos. Parece piada, mas tem gente que fala comigo, padre, eu fui muito feliz até o dia que porque o outro entrou não para somar, o outro entrou para quê? Para dividir. O outro entrou não é para sustentar, é para abaixar. O outro entrou não é para amar, é para fazer sofrer. Interessante isso. Tem casais que parece que um fez aposta com o outro, qual dos dois é o mais chato da relação? Qual dos dois implica mais o outro? Se eu sei que o outro não gosta, é aí que eu tenho alguma coisa errada. Segundo erro, fazer uma crítica atrás da outra. Critica o sapato dele, critica o cabelo dela, critica o perfume dele, critica as colegas dela, critica o cachorro dele, só crítica. Meu irmão, o ser humano, ele é movido pela motivação. Um ser humano desmotivado, ele não rende o que poderia render. Nessas palestras do Projeto Luz e Vida nas empresas, eu falo muito sobre a arte de motivar. E você não motiva de fora para dentro. A motivação é de dentro para fora. Somos motivados pelo reconhecimento. Então faça isso. Quando você ver o seu esposo, a sua namorada fazendo algo legal, elogie. Falou, ó, você me surpreendeu. Gostei daquilo que você fez. E isso ficou muito bom. Custa elogiar. Tem gente que nunca elogia, mas crítica. Não perca a oportunidade de elogiar o outro. Viu algo bom? Todo líder elogia. Se você quer ser líder,
Elogie os outros. Padre, ele fez 9 coisas erradas. Elogie a uma que ele fez certa. Talvez melhore. Como aquele monge que tinha a unha do dedo encravada, foi no médico, o médico não pôs anestesia, já pegou o bisturi, já foi puxando aquilo com a pinça, saiu unha com nervo, com raiz e tudo. Ele falou, não, é por Jesus. Olha aqui, tem uma gemita. Ai! O médico falou assim, não geme não que Jesus sofreu mais. O monge, é verdade. Aí tirou a unha do monge, aquele dedo aberto. O monge saiu do médico e falou assim, doutor, muito obrigado. O senhor tem a mão firme. Um elogio. Ele custou achar. Tem a mão firme. Foi para casa. Chegou em casa, vem a irmã Gorete. Oh, irmão Stanislau! Vem correndo e tum no dedo dele. A irmã, uai, que sangue é esse espalhado? Ele, irmã, é o meu dedo. Eu acabei de tirar a minha unha. Oh, irmão, desculpe, eu pisei no seu dedo. Não, irmã, a senhora não é tão distraída. Fui eu que coloquei o meu dedo debaixo dos seus pés. É um santo, né? Isso é um santo. Mas a gente pode escolher qual lado a gente está da situação. Sempre há um lado positivo. Terceiro, nunca pense que a outra pessoa tem uma bola de cristal. Olha para cá, meu irmão, minha irmã, você que já é casado, você que namora, como que o outro vai saber o que você quer se você não diz? Como que o outro vai saber o que você gosta e não gosta se você não fala? Só se a pessoa tiver uma bola de cristal para adivinhar. Por isso que todo relacionamento, a comunicação é essencial. Eu tenho que abrir o meu coração e me expor ao outro, sem briga. Olha, a gente saiu aquele dia, dá um exemplo. Eu sei que você tem muitas amigas, não vou te proibir de cumprimentar suas amigas, mas eu achei que aquela ali ficou um pouco grudenta demais. Eu vi ela dando um cheiro no seu cangote. Então você, por favor, você me respeite, porque isso me afeta. Não estou falando que tem alguma coisa, mas eu me sinto a namorada, conversando com o namorado. Quando você fala, o outro entende a sua reação. Sabe como que os casais de hoje fazem? Eles não conversam. Acontece alguma coisa que alguém não gostou, ele ou ela faz assim, ó. Aí faz um bico, mas um bico que acabou a noite, ó. Só que o outro não sabe, ele fica assim, o que aconteceu? Você sabe. O que eu fiz, bem? Fez nada, você não faz nada, você nunca faz nada? O que você fez? Você não faz nada não? Não é assim o diálogo? Errado sou eu. Já começou o quebra. Eles não conversam. O outro não tem bola de cristal. Ter um diálogo franco e aberto é importante para esclarecer os mal-entendidos. Há um ditado que diz, entre um monólogo com você, eu prefiro um diálogo comigo mesmo. Não é um pensamento. Tem casal que não conversa. E o tempo passa, gente. O tempo... Uma velhinha. Vê, não vale a pena ver de novo? É o que ela queria. Vale a pena ver de novo? Aí ela pensou, falou, eu vou falar. Ela virou e falou assim... Pss, pss. Pss, pss. Aí ela olhou para ela. O que foi, velho? Seduz-me. Que é? Seduz-me. O que é que você está falando? Bem, eu estou aqui pensando no nosso casamento. Quase 50 aninhos de casado. Tem um tempão que você não tem uma mordidinha aqui no pescocinho da velha. O velho foi levantando da cama. Aí ela, onde que você vai, velho? Vou buscar minha tentadura, mulher. Aí, ó.
Sabe o que eu estou rindo? Foi celebrar a missa num lugar aí bem distante, longe de Minas Gerais, com todo o respeito. Ficou um senhor na minha frente, aqui nele é dentadura, ele ficava a missa toda fazendo assim para mim, cara. Eu não queria olhar, mas meu oi queria, gente. Uma hora o negócio rodou, eu falei, Nossa Senhora, o povo, rogai por nós, Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora do Ó. Ah, meu Deus. Gente, eu já vi coisa que vocês não imaginam. É o terceiro erro, gente. A pessoa não conversa. Quer dizer, a história está revelando o quê? A velhinha, pelo contexto do caso, nem sabia que o marido não tinha mais dente. Gente, tem que conversar. Sem diálogo acontece isso e coisas piores. Quarto, quem namora aí? Quem já é casado? Vem cá, olha para o padre e aprenda. Nunca faça uma competição com a sua sogra. Não faça competição com a sogra. Você tem que mostrar para a sogra, olha para cá que isso é muito interessante, que você ama aquele ou aquela que ela ama. Exatamente aí a solução dos problemas entre sogra, nora e genro. Está aí a solução dos problemas. Porque a mamãe, certas mamães, não é um defeito de toda sogra, mas tem sogra que todo mundo sabe que é dose, tem umas que são muito simpáticas, mas o que está por trás de tanta piada de sogra, caso de sogra? Simplesmente isso aqui, ó. Porque a mamãe tem um filho, ou a filha. Meu filho, minha filha. Aí vem uma moça e começa a levar o filho. E o filho fala, não mãe, a senhora faz macarrão bom, mas a Soninha... Acabou com o relacionamento. A mãe já tomou antipatia de Soninha, por causa do macarrão. Aí vem um rapaz e pega a filha. A mãe tinha a filha como uma princesa. Aí a filha começa a falar, mamãe, a senhora é muito carinhosa, mas como o Juninho não tem. A mãe tomou... O que está por trás? Uma briga de quem ama mais. O que você tem que colocar na cabeça da sogra por ações concretas? Que o coração nosso é como se fosse um armário cheio de gavetinha. Cada gavetinha tem um nome de uma pessoa. Eu não preciso esvaziar a minha gaveta para você encher a sua. Você tem que preocupar com a sua gavetinha no coração do outro. E você pode fazer enchê-la. Quando eu encho outra gavetinha, eu não esvazio a sua. E eu não preciso esvaziar a outra para encher a sua. Cada um são amores diferentes. O amor de mãe não há amor que substitua. Nós temos amor de amigo, amor de esposa e outros amores vida fora. Porque existe ex-marido, existe ex-namorada, existe ex-noivo, mas eu nunca vi falar que existe ex-mãe. Então traga para o seu lado aquela que tem mais força. Perde tempo quem fica com raiva da sogra. Falando em sogra, pode? Teve um marido que julgou aí e ganhou 3 passagens para Jerusalém. Ele falou com a mulher, aqui ó, 3 passagens, bem, a gente não tem filho, eu, você e... Ela falou assim, claro que é mamãe. Ele falou assim, bem que falou um monte de Calvário, hein? Chama a mãe, vamos levar a sogra. Levou. A mulher passou por Jerusalém, renovou o batismo no Jordão, viu um monte de Jericó, andou de camelo. A hora que chegou no túmulo de Jesus, onde ele morreu e ressuscitou, ela ficou tão emocionada que ela passou mal. E a mulher acabou morrendo, coitada. Morreu. O marido, né? Não sabia se rezava, se cantava um hino de glória. Ele falou que a mulher, Jerusalém é milagrosa. Milagrosa. Aí ele perguntou para o rabino, e agora, o que faz com essa mulher, gente?
Você tem duas opções: enterrar aqui ou levar para o Brasil. Se enterrar aqui, na sua moeda, R$1.000. Se levar para o Brasil, R$20.000. Pagar transporte, avião, essas coisas todas. Brasil, R$20.000. A mulher: meu bem, estou encantada. Estou encantada com a sua generosidade. Nunca pensei que você levaria mamãe para o Brasil. Falou: minha filha, pela história que eu vi aqui, enterrou aqui, tem o perigo de te ressuscitar. Eu prefiro pagar 20 mil. Onde eu estou uma atrás da outra. Eu prefiro. Tá vendo, gente? Fica competindo. Hoje a gente ri tudo, faz essas piadinhas, mas quem tem problema com sogra sabe a dificuldade que é a convivência. Quer ver uma dificuldade? E vem aí, ó, Natal, Ano Novo, fica aquele clima ruim. Tem sogra que não perde de dar uma afinetada. Ah, você pode almoçar na casa da sua mãe. Eu não vou. Aí fica o filho. Aí eu não quero ir com a mamãe. Quero ficar. Já diz, não, procure unir a sua família e sacrifique. O amor, ele cura tudo. Se você conseguir ter um coração de Jesus, você vai conseguir amar a sua sogra de coração. E pelo seu amor, você vai provar para ela que você é o que ela pensa que você não é. E que você é capaz do que eles acham que você não é. Então não entre nesse jogo de competição, não. Põe na sua cabeça, ela não está contra você. É porque é amor demais, gente. É amor, é briga de amor demais. O marido amando demais, a sogra amando demais. É amor. Temos que aprender a conviver. Quinto, nunca encare o doutor sabe tudo ou a doutora sabe tudo. Por que que o namoro para muitas pessoas é melhor que o casamento? Porque no namoro eu estou conhecendo o outro. Tanto que quem namora aí há mais tempo sabe que eu não estou brincando, que no início do namoro parece que ele e ela é o homem e a mulher perfeita. Porque é só beijinho, é só cheiro, é só pizza, é só sanduba, é só cinema, é só mel. Aí o namoro vai andando, você começa a ver coisas que você não gosta, um defeito que ele tem, um defeito que ela tem, mas o amor é para conviver com esses defeitos. O namoro é o tempo do conhecimento. Quando você não tem mais de conhecer o outro, quando você já sabe tudo ao respeito do outro, qual é o próximo passo? Desinteresse. Se eu já conheço tudo, desinteresse. Então nunca pense que você conhece 100% uma pessoa. Por mais que você viva 50 anos do lado de alguém, você não conhece ela toda. Há alguma coisa que você ainda não conhece. Então não pense que você conhece tudo. É um erro achar, do meu namorado, eu tenho ele aqui, eu conheço ele. Não conhece. Não pense que você conhece. Nós não conhecemos nem nós mesmos. Tem hora que a gente assusta, não é? Você convive com uma pessoa há 10 anos. Um dia ela faz algo. Nó! Achei que nem era você. Não sabia que você conseguia fazer isso, não. A gente não conhece o outro totalmente. Está igual o rei que perdeu o interesse da mulher. Ele olhou para a rainha e falou: meu Deus, essa rainha aí já não está me... Não estou querendo essa rainha mais não. Aí chamou um padre real. O padre falou assim: padre, estou casado, estou querendo variar de mulher. Sabe que o senhor me autoriza assim, a dar umas picodinhas? Uma serva minha aí que está me arrastando o véu. Ela dança a dança dos 7 véus. Ela já tirou até o 5º, faltam só 2. O padre: meu filho, você é casado. Uma vez casado, é a tua mulher. E para ela, é você, seu marido. Posso variar, não? Não. Padre, quer passar uma semana aqui no castelo? Seria uma honra. Só vai tomar todas as refeições comigo. Perfeitamente.
Segunda-feira, o rei. E vem os garçons, os servos, aquelas bandejas de prata, coloca na frente do padre e tira a compota. O padre: que galinha pequenina! Não é galinha, é codorna. Delicioso, é um prato real. O padre: que ossinhos, olha a majestade, delicioso. O senhor é meu convidado. Terça-feira, vem o garçom. Codorna, prato real, finíssimo. Realmente delicioso. Quarta-feira, codorna. Quinta-feira, codorna. Tá de brincadeira, será que rei só come codorna? Sexta-feira, viva a codorna. Ele falou: amanhã é sábado, vai variar. Chegou no sábado, ele falou: sua majestade, eu sei que é um prato fino, prato real, muito gostoso. Segunda codorna, terça codorna, é para o senhor ver. Segunda rainha, terça rainha, quarta rainha, quinta rainha, sexta. Nesse caso não pode. Ah, meu Deus, mas é isso, viu? Quando você perde o interesse pelo outro, você tende a se encantar com outras coisas. Nunca perca o encanto no seu casamento. Nunca perca o encanto no seu relacionamento. Isso vale para tudo. Um dia que um amigo conheceu o outro totalmente, o dia que o namorado conheceu, começa ali a um desinteresse. Aí você começa a se esfriar. E quando você se esfria por alguém, você começa a esquentar por outro alguém. Então cuidado, nunca pense que você conheça o outro totalmente. Sexto, rapidíssimo. Tem gente que diz que perdoa, mas não perdoou nada. Quais são os 2 sinais que eu sei se na sua relação você perdoou? Casamento, noivado, namoro, amizade. Como que eu sei? 2 sinais que eu sei que não perdoou, só 2. Primeiro sinal: você me perdoa? Deixa você. Primeira oportunidade eu vou dar o troco. Você fez comigo, eu vou fazer com você. Não perdoou. Segundo motivo que não perdoou, isso acontece com a maioria. Você me perdoa? Bem, perdoou. Pegou aquilo e guardou num baú. O dia que começa uma briga, a pessoa abre o baú e vai tirar coisa lá do tempo da avó. Você está vendo? Minha mãe disse para não casar com você. A gente namorou 7 anos. No primeiro ano você fez isso. Primeiro ano de casar. Não perdoa. A pessoa não guarda. Elas têm o coração rancoroso. Se você perdoou, acabou. Perdoou, finalizou. Não fique trazendo para o seu relacionamento coisas antigas. Ah, padre, mas eu não consigo perdoar. Então termina o relacionamento. Porque no namoro é uma tragédia. Fala que perdoa para voltar. Tem gente que é um namoro ioiô. O que é o ioiô? Separa, volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai, tá uma brincadinha, volta. É assim. Tem gente que já separou umas 5, 6, 8 vezes. Aí já acabou, foi a vergonha, né? Mas tudo bem. Vai e volta, ainda aí a pessoa volta. Só que ela não volta transformada. Ela não volta de outro jeito. Ela volta do mesmo jeito. Quando a pessoa briga, o que a pessoa faz? Abre o baú. Você lembra? É porque não perdoou. Não houve um perdão de quem foi ofendido e não houve uma verdadeira reconciliação de quem ofendeu. Então, se você perdoou, perdoe mesmo. 7º erro: descuidar do outro. Gente, quem não gosta de ser cuidado? Quem não gosta? Todo mundo gosta. Cuidado com a roupa do outro. O marido faz isso. Você sabe que a sua mulher gosta de uma comida muito gostosa? De vez em quando passa numa padaria ou num restaurante, come uma coisa gostosa, fala assim: ó, bem, aqui ó, eu trouxe que eu lembrei de você. Seja um brioche, seja um sonho, seja um brigadeiro. Leva muito não, que engorda.
De vez em quando pode. Fala assim, aqui, ó, eu sei que você gosta. Gente, eu sei que a mulher fica feliz, não é pelo brigadeiro, é pelo marido ter lembrado. Por que todo lugar que tem turismo, tem aquelas lojas enormes, com aquele cursinho pequenininho, chamado o quê? Lembrancinha. 50 centavos, R$1. Lembrancinha, eu cheguei a uma conclusão, vocês vão concordar comigo. Não serve absolutamente para... Você enche a mala de lembrança. Você chega aqui em casa, você abre a mala e pensa, onde que eu vou pôr essa cacaria, gente? Quando eu fui para Natal, eles me deram uma garrafa de cachaça com um siri dentro. No aeroporto, esbarraram na minha mala, quebrou a garrafa, a cachaça vazou e o siri sumiu, não encontra esse siri em lugar nenhum. Minha mãe falou comigo, cuidado com as cuecas. Eu falei, amém. Até agora, é coisa, mas por que o pessoal compra lembrancinha e fala, olha, eu fui em tal lugar, eu trouxe para você, uma conchinha não tem valor, um bichinho, o importante não é o que se ganha, mas a pessoa está falando com você o quê? Você é tão importante na minha vida, que lá no lugar bonito, que eu estava divertindo, mesmo lá, eu lembrei de... Isso que é lembrancinha. A lembrancinha não vale pelo objeto, mas é a pessoa ter lembrado de você. Então cuide do outro, lembre do outro, agrade o outro, elogie, cuide quando está doente. Você já viu mulher doente? Mulher é mais forte do que homem. Eu lembro lá em casa, minha mãe professora, estava gripada, pegava a bolsinha dela, ó, dava aula, tomava aspirina. Meu pai gripou, meu filho. Pijama, meia, ele tinha uma touca de presidiário, era preto, branco, preto, tinha um pompom em cima. Punha luvas e cachecol, e ficava assim, ó. Ana Maria, a minha mãe, pelo amor de Deus, que é isso? Eu falava, o que meu pai tem? Falou, isso é homem. Mulher, meu filho, trabalha, ganha menino, pega o menino, faz comida, lava roupa, atende telefone, lava quintal, tudo ao mesmo tempo. Se homem fosse ganhar menino... Você já escutou essa frase? As mulheres falam, padre, homem não está com de ganhar menino não, porque é do ser masculino. Eu já vi, eu gripado, só que eu não me entrego muito fácil não, mas a gripe vem. E alguém que trabalha na casa paroquial, a senhora lá gripada, ela mesmo gripada está lá fazendo as coisas, eu gripado, eu fico, um chassi, faz um chassi. É assim que funciona. Então cuida do outro. Seu marido é gripado, leva chá, põe ele numa touca, põe uma touquinha. Minha mãe queria pôr o cachecol, mas amarrar bem, entendeu? Ela queria pôr um cachecol e amarrar bem. Ô gente, eu não vou contar nome não, mas um casal que me encanta, sem falar nome, da minha família distante, são parentes do meu pai, aqueles de Divinópolis. Fui na casa deles visitá-los, ele me contou, falou assim, padre, no inverno, a velhinha aí fica vendo televisão, eu falo com ela, que hora que você vai deitar? Quer você saber que hora que eu vou deitar? Não, quero saber, que hora você vai deitar? Depois da novela. A novela acaba que hora? 10h30. Então eu vou ver com você um pouquinho, abraçava ela, os dois combinam. A hora que estava 10 horas, você fazia assim, estou aguentando o último capítulo, eu vou dormir. Fica comigo, você vai me largar sozinho na sala? Vou, tá frio demais. Ele, truque. E ela, deitou primeiro. Te contar, esses homens que só deitam e dormem. Só que você não sabe o que ele faz. Ele deita no lugar dela. E fica lá esquentando o lugar. Hora que ela chega, ele vai para o lugar frio, ela deita, está tudo quentinho. Faz isso, gente. Faz isso. Você vai ver o tanto que seu casamento melhora. Pai, eu não faço isso, por isso que dá essa pinóia esse casamento seu. Você não sacrifica pelo outro. E eu não estou inventando não, é caso real. É um casal, a Inês conhece, é um casal. Ele fala, padre, no inverno eu deito primeiro para esquentar o lugarzinho dela. São coisas pequenas. Uma senhora me contou, ela usa rote. À noite ela tira o rote e põe num copinho. De manhã ela corta, aí vem meu rote. Não fica assim, né? Meu rote. Ela chega no banheiro, achou o rote, gente. Tá lá o copo
com what? O copo, uma escova com uma pasta dental e um pouquinho de Cepacol num copinho assim. É o marido dela que sai cedinho para trabalhar e deixa para ela isso. Ela já sabe. É uma coisa boba, mas para ela significa o quê? Ele está cuidando de mim. Nós temos que aprender isso na nossa família, cuidar de quem a gente ama. Cuidar de quem a gente ama. 8º erro nos relacionamentos. Como está a tabelinha aí? Você está errando muito ou errando pouco? Quando você faz é positivo, quando você não faz é negativo. Mais um erro: achar que você pode resolver tudo sozinho. Não vou aqui citar, mas você escutou o programa de hoje? Quem escutou o programa? Eu li uma carta lá que eu fiquei horrorizado. Agora vocês estão notando que o padre está mais calmo no ar? Eu estou mais polido. Eu tenho tomado um remédio antes, que é dose. A mulher casou com traste. E eu vou contar para vocês o que ele faz. Ele não quis casar com ela. Desde que casou com ela, ele atrai. Dessas traições, ele engravidou 2 mulheres e não assumiu o filho. Ele só fica no bar e reclama que ela não quer ir no bar com ele. Ela assumiu todas as responsabilidades da casa. Ele só a procura para fazer sexo. E ele fugiu com a amante do irmão dele. E ele sai com o irmão dele, que sai com a mulher, ele e a amante. O outro homem sabe que ele pegava essa aqui, e ele sabe, só não sabe. Olha a estrutura da família. E coitadinha, ela me escreveu por quê? Porque ela está sofrendo, ela quer ele de volta. Falta amor próprio, falta autoimagem, falta autoconfiança, falta autocuidado. Numa linguagem bem nossa, o que falta é vergonha na cara. A pessoa tem que se amar para depois amar. Então não ache, meu irmão, que você pode resolver tudo sozinho. Tem gente que diz para mim: padre, eu não separo dele, que no nosso relacionamento eu amo para ele e para mim. Não existe isso. Ninguém aqui é responsável pelo seu relacionamento. São os dois. Se deu certo, parabéns para os dois. Se deu errado, os dois têm parcela de culpa. Mais ou menos. Mas relacionamentos são dois, gente. Não existe um relacionamento sozinho. 9º erro: fazer pouco das fraquezas do outro. Pessoa que sabe as suas fraquezas, fica te criticando em vez de ajudar. A regra geral é exaltar as qualidades e respeitar as fraquezas. Vamos repetir? Qual que é a regra geral? Respeitar as fraquezas. O que muita gente faz? Exalta os defeitos e não elogia, não fala nada de bom, só fala coisas ruins. Na hora da discussão, não mexa na ferida do outro. É necessário respeitar a história de vida do outro. Relacionamento, filho, que não há respeito. Se o outro não te respeita, coloca respeito no outro. Como essa carta que eu respondi hoje. Lá no ar eu fui muito claro com ela. Falei que ela tinha que mandar celebrar uma missa de ação de graças pelo que aconteceu. Falei com ela: você escreveu aqui que você é casada. Você não é casada, você é amaziada. Você não tem laço nenhum com esse homem. E não fique chorando por você ter perdido o pior. Você tem que rezar a Deus para que venha o melhor. É uma pessoa com certeza sofrida, tem a sua autoestima baixa, dependente de homem. Não fique assim. E última dica, que para mim é uma das melhores: não seja mendigo de amor. Repita. Então, um cutucão que está do seu lado e fala com a pessoa assim: para quem já casou não vale não, porque já casou. É para quem é noivo, namorado, está pensando. Fala com a pessoa assim: ops, acorda. Ninguém é obrigado a gostar de você. Tem como, gente?
Tem como eu obrigar alguém a gostar de mim? Olha, você vai casar comigo porque eu te amo. Você tem que me amar. Você tem que me amar. Não tem uma musiquinha assim do Baby lá do Família Dinossauro? Você tem que me amar. Não tem. Não tem. Por que eu tenho que te amar? Tem gente que acha que o outro tem. Aí vem o homem inconformado e a mulher inconformada. Eu já dei conselho a amigos meus próximos. Olha, se começar a aparecer isso aqui no relacionamento, ó, rapa fogo, meu filho, é fria. O namorado falou com a moça assim: olha bem, eu estou pensando em terminar. Termina. Vou subir no Costa Rangel e me jogo. Eu me jogo. Vou tomar caderno. Logo, ela ameaçou fazer isso, já pode correr, que é totalmente desequilibrada. Ela tem fissura em você. Isso não é amor, não. O amor é liberdade. O amor, o outro, começa no amor a mim. Geralmente a mulher faz isso. Se você não ficar comigo, eu me mato. E o homem conformado? Se você não ficar comigo, eu te mato. Assista jornal. Toda semana a namorada terminou 15 facadas. A moça não quis, um tiro na cabeça. A moça não quer casar, passa o carro em cima. A moça não quer casar, envenena a família toda com brigadeiro com chumbinho. Gente, alguém é obrigado a gostar de alguém? Tem como você obrigar o outro a amar você? Então não seja mendigo de amor. Você investiu numa relação, não está dando em nada? Pera para quem te quer, meu filho. Outras pessoas, quando você decide mudar de vida e começa a seguir Jesus, o povo fala de você: ah lá quem está aí na missa da família, já fez tudo na vida, fica lá batendo peito em igreja, é um safado, é uma piriguete. Se você se converteu, meu filho, é Jesus que importa, é Ele que sabe da sua vida. Jesus foi chamar os seus discípulos, tinha um ladrão, o ladrão chamava Mateus. Ele era cobrador de impostos, e todo cobrador de impostos era ladrão. Ladrão, safado, desonesto. Pegava dinheiro para o império, pegava dinheiro para ele. Aí Jesus passando, todo mundo. Naquela época era assim, quando você não gostava de alguém, você cuspia no chão. Aí o judeu, todo mundo cuspia no chão. Aí ele falou: mas gente, que cuspição que é essa aqui? Aí quando Jesus olhou, estava lá na banca Mateus, humilhado, cabeça baixa. Quer dizer, eu não vou olhar para Jesus, um homem santo, um filho de Deus. Jesus largou todos, chegou perto de Mateus, levantou o queixo de Mateus para ele olhar para ele e falou com ele assim: ó, segue-me. E Jesus saiu. Mateus levantou, jogou o dinheiro no chão, chutou a sua banca de impostos, tirou a sua roupa de cobrador e passou a seguir Jesus. E um dos evangelhos mais bonitos foi Mateus que escreveu. Era um ladrão, um safado, um corrupto. Quando ele se encontra com Cristo, ele larga a vida antiga e passa a ter uma vida nova. Saulo para mim é um dos piores. Espada do lado, muito culto, odiava os cristãos, descobriu onde os cristãos estavam reunidos, ele cercava o templo, entrava no templo, matava homem, matava mulher, a mulher com o nenê no colo. Saulo, eu estou grávida, eu estou com o neném aqui. Você é cristã? Sou. Eu vou te poupar o sofrimento, eu mato o neném primeiro para te matar depois, para você ver que eu matei. Matava o neném e matava a mulher. Gente, que cara que é esse? Um dia sobe no cavalo, todo imponente, capa para trás. Vamos agora para Tarso. Lá tem cristão. E ele vai para matar os cristãos. Brilha uma luz, ele cai do cavalo e ele escuta assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai dizer: quem és tu? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Entre na cidade, e um homem com o nome Ananias vai te procurar. Ele vai te dizer tudo o que você deverá sofrer pelo meu nome. A partir da hora que as escamas caem dos olhos de Saulo, ele passa a ser Paulo.
e passa a pregar a palavra de Deus. Mas vocês acham que os cristãos acreditaram? Quando Saulo chegava num lugar, meu filho, a porta que passava 5, passava 20. Corre que é ele. Teu passado te condena, Saulo. E Saulo falava, gente, eu mudei de vida. Eu sou agora um pregador. É ruim, hein? É ruim, hein? Pregador? Está pregando, é fogo em nós. Sai. Ele custou a conquistar o seu nome, porque o passado de Saulo o acompanhava. Vou ficar só nesses 3. Maria Madalena, ao discípulo de Jesus, Mateus. Quem que está pregando a palavra de Jesus? Saulo, esse converteu. Não é assim que a pessoa fala? A pessoa não acredita que você está conta de mudar de vida. A pessoa não acredita, talvez a sua família não acredite mais em você. Duvido que você está conta de parar de beber. Duvido. Duvido que você está conta de parar de usar droga. Duvido que você está conta de parar de acessar site pornô. Duvido que você está conta de parar. Deus olha para você e diz, segue-me, porque eu acredito em você. Eu acredito em você, como eu acreditei em Maria Madalena a primeira vez que eu a vi. Acredito em você, como eu acreditei em Levi a primeira vez que eu o vi. Acredito em você, como eu acreditei em Paulo na primeira vez que eu o vi. E olhe, quando eu vi Madalena, quando eu vi Mateus, e quando eu vi Saulo, não era pau que se cheira, não. Assim que a gente fala em Minas, fulano então não é pau que se cheira, não é assim? Não era não. Mas se converteram, encontraram o Senhor e mudaram de vida. Esse passo a mais é dado a você hoje. Meus irmãos, eu digo para você que me ouve, cada um, imagina que você está sozinho com o padre aqui. Você quer ser feliz? Pare de fazer aquilo que é errado e passe a fazer aquilo que é certo. Pare de seguir os caminhos que não são caminhos de Deus. Volta para o Senhor, abandona tudo aquilo que é mundano. Você não precisa de site pornográfico para ser feliz. Você não precisa de sex shop para ser uma pessoa realizada. Você não precisa de filme pornô em celular, porque hoje eu vou te contar, tem aqueles grupos de WhatsApp, WhatsApp, tá bom, mas cuidado no grupo que você está. Se o grupo começa a levar as coisas para o outro lado, se você é de Deus, entre em grupos cristãos, entre em grupos católicos, não fique nessa mexida e nessa lavagem que multicelular virou, não. O órgão genital é a causa de toda piada, eles gostam. Pessoa pornográfica gosta de falar só de coisa pornográfica. Então todo caso, toda figura, toda ilustração, sempre é uma coisa imoral. Isso tudo vai entrando no seu celular. Não, mas eu não leio, mas eu não vejo, eu não gosto. Por que você está no grupo? O que isso chega? No meu celular não chega. Meu celular, você pode fuçar no meu celular de ontem, hoje e sempre. Nunca teve coisas pornográficas, porque nós decidimos servir a Deus. Nós decidimos ter um caminho. Eu, pelo menos, decidi tentar levar uma vida certa com aquilo que Deus me propõe. E você pode decidir o mesmo. Você está numa roda de amigos, lá no bar, no futebol, na universidade. Começou coisa suja. Sai. Não fala nada, em silêncio, sai, vai estudar, vai tomar um lanche, vai no banheiro, vai fazer o que você quiser, mas não se deixe misturar, porque hoje em dia, meus irmãos, acontece o que aconteceu com o filho pródigo. Ele foi cuidar dos porcos. O mundo de hoje, você olha, você não sabe quem é gente, quem é porco, está tudo no meio de uma lavagem tão grande, e Deus não sabe quem é filho e quem é porco. Porque tem gente fazendo coisas muito piores do que animal. Um dia uma mulher me falou, padre, meu marido é igual animal. Olha o que ele está fazendo. Eu falei, minha filha, não fale dos animais não. Que animal que faz isso? Seu marido tem uma promiscuidade feia mesmo. Ele tem que converter, tem que abrir o coração ao Senhor. E eu quero encerrar, meus irmãos, se eu pudesse, falava muito outras coisas para vocês. Mas para quem sabe ler, um pingo é letra.
Quero ler para você a segunda leitura da missa desse final de semana, que fala sobre a sacralidade do nosso corpo. Quando eu me converto a Cristo, eu me converto todo. Eu converto a minha mente, eu converto o meu coração, eu converto as minhas conversas, eu converto o meu corpo. O meu corpo é uma obra de Deus. E antes que fale o contrário, quem falou que sexo é ruim? Sexo é uma bênção. Foi Deus que fez o sexo. Ou não foi? Foi Deus que fez o sexo. Relação sexual, o prazer naquele ato que é unitivo, que é procriativo, que é coisa de Deus. Agora, o jeito que o mundo está tratando o sexo, não vem de Deus não. Isso é coisa diabólica. Casais que trocam de parceiro, um homem e 2 mulheres, uma mulher e 9 caras, 8 caras, 4 mulheres, 9, eu nem sei o que está acontecendo por aí. Mas tem coisa que até o diabo duvida. Eu recebi uma ilustração um dia desse, não, há tempos atrás. Eu fui bobo porque eu deletei o negócio, tive que ter mandado imprimir. Eu achei bobo, mas era uma coisa interessante para mostrar. Teve uma reunião dos capetas no inferno, Beelzebula no trono, aquela capetada toda. Aí o diabo falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Vai lá para cima tentar o povo. Aí os caras falaram: nós estamos com medo. Nós estamos com medo. O povo está demais. O senhor não imagina o que o povo está fazendo. Aí em cima tem o povo e tem umas mulheres assim: eu quero abortar, eu quero abortar. Aí tem o outro lá: essa família acabou, não sei o quê. E aquela... Aí o diabo falou: vamos ficar por aqui até as coisas acalmar lá em cima. Até o diabo fugiu, está no inferno, escondeu. O diabo está com medo da maldade do povo. Gente, fala a verdade para mim. A gente não está com medo da maldade das pessoas? Você não abre porta mais. A gente não sai com tranquilidade mais. Eu não saio muito. Eu frequento muito família, casa. Mas sair assim, ninguém quase... A gente não tem sossego. Você para um carro no lugar, você não sabe se quando voltar, se o carro está lá. Você sai do lugar, vê uma pessoa atrás de você, você não sabe se vai te matar, se vai te roubar, se vai te bater, o que vai te fazer. Então a gente tem medo de sair. Você liga jornal, matou, estuprou, violentou, suicidou, é só isso, assassinou. Você fala: gente, mas que mundo que nós estamos? E as pessoas não veem os sinais também não. Um calor que nunca se viu. A chuva não vem. E o povo está com a água, ó. Está difícil. Nem consciência ecológica as pessoas têm. Tem uns que é tapado mesmo, vamos desculpar a palavra. Está a televisão falando, rádio falando, panfleto falando. Não tem problema. E quando tiver água para lavar o meu carro, eu estou lavando mesmo. Eu que estou pagando. Eu estou pagando. O problema não é dinheiro, meu filho. O problema não é dinheiro. O problema é que você vai ter dinheiro, mas não vai ter água. Tem país lá na África, o pessoal tem dinheiro, mas não tem comida para comprar, não. Esse aqui é tanto de papel. Você fala: para que esse tanto de papel na minha mão? Não tem com que gastar. Gente, vamos vigiar a nossa vida. Vamos ter uma consciência, aquilo que o Papa falou muito, teologia ecológica. Eu não tenho que viver, eu tenho que conviver e respeitar a natureza, a mãe natureza. São Francisco de Assis é o protetor da teologia ecológica, né? Irmã Lua, Irmão Sol, irmãos peixes, ele se interagiu com a natureza. Hoje em dia, meu filho, a pessoa está acabando com tudo, está complicado. Mas se os outros não façam, que nós façamos. Se os outros não preocupam, que nós nos preocupemos. E que nós tomemos a rédea da nossa história. Façamos a diferença num mundo cada vez mais cinza. A começar do modo como nós lidamos com a gente mesmo. Isso é muito importante. O modo como eu me trato determina o modo como eu trato o outro. Impressionante como que o povo é sem educação. Não vou falar de coisa de igreja, não. Geralmente eu entro em elevador. Aí eu acostumei, eu entro e falo assim: boa tarde. Tem que tanta gente. Boa tarde. Esse fica assim, ó.
Quase que eu falo, alô, boa tarde. Agora que não, que o pessoal me conhece, né? Quando entra, boa tarde. Tem que ter, gente, no elevador placa. Isso para mim é o cúmulo do absurdo. Favor não conversar no celular dentro do elevador. Tem gente que entra no elevador, aquele cubículo, todo mundo com calor, aí fica o sem... Oi, o quê? Não está pegando, oi, não está pegando não. Peraí, licença. Ah, eu não estou escutando. Gente, que falta de educação. Você está na fila, aí tem uma fila. Você vê muito em aeroporto, povo sem educação. Está a fila. A gente está na fila, e tem uns sentados aqui, ó, conversando, tomando suco, falando mal da vida dos outros. Aí fala, senhores passageiros, eles levantam, vão lá para frente, faz assim daqui, ó. Quem vai falar alguma coisa? A coisa começa, não é grande não, são nesses sinais pequenos que você vê que o ser humano se transformou em individualista. Eu não me preocupo com o outro, eu não me preocupo com a mulher grávida, com o idoso, com o que estava na frente, com o que tem uma senha. Não, o negócio sou eu. Se eu estou bem, o resto que se dane. Se eu estou bem, você não precisa estar bem. O cristão é diferente. Para que eu esteja bem, quem está do meu lado precisa estar bem também. Mas cuide de você antes de querer cuidar dos outros. Vou ler a segunda leitura e não vou nem explicar, porque dispensa explicação. Primeira carta aos Coríntios 6, 13 e seguintes. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade. O seu corpo, o meu corpo, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura, essa pergunta é para todos, ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Você vê na televisão, mulher fruta, aquelas mulheres enormes, aí um seio de fora, bumbum aparecendo, em certos lugares, homens sem roupa, aquela coisa, aquela confusão que está o mundo. Porventura, hoje em dia eu não sei como que está o mundo. A mulher começou a fazer sucesso, ela vai para Playboy e fica pelada. Ah, pá, tudo que é bonito é para se mostrar. É para o diabo, é assim que funciona. Mas para Deus, tudo que é bonito é para se consagrar. Para Deus você consagra, o diabo você mostra. Eu queria pegar uma, claro que não vou fazer isso, mas aquela revista, essas revistas de mulher nua, e achar o endereço da Dada, né? Vamos falar Dada, da mulher Dada, e mandar para ela esse versículo aqui. Também não tem fé. Quando chega lá, meu filho, Deus, Jesus, igreja, você vai empurrar lá há muito tempo. Moral, mas é para perguntar, porventura, filha, você que está pelado aí, mostrando tudo, fazendo malabarismo, você ignora que o vosso corpo é um membro de Jesus Cristo? Ele te comprou pelo seu sacrifício na cruz, para você ficar aprontando essa lavagem que você está fazendo com o seu corpo? Quem adere ao Senhor, torne-se com Ele um só espírito. Então, se os outros fazem, que nós não façamos. Se os outros gostam, que nós não gostemos. Se os outros veem, que nós não vejamos. Quem adere a Cristo, torna-se com Ele um só espírito. Fugir da imoralidade. Ó, perna para quem te quero. Fugir da imoralidade. Vou falar uma coisa que ele falou comigo. Dom José Belvino, era seminarista. Tomando café com ele aqui na casa dele, ele disse assim: na minha época era mais fácil ser seminarista. Por que, Dom José? Porque na porta da casa dele tinha uma banca de revista. Porque na minha época, revista pornô vinha dentro de uma sacola preta.
escrito de vermelho assim: imprópria menor de 18 anos. Aí a pessoa chegava e pedia a revista, ela vinha num pacote preto. Então a gente passava, a gente ia comprar jornal, a gente só via pacote preto. Hoje em dia você vai comprar jornal, nem aquele negócio. Antes tinha uma bolinha preta, né? Eles põem uma bolinha preta no seio, naqueles lugares lá. Que hoje em dia, meu filho, o negócio está tudo Você chega na banca, você está na banca, estão lá do seu lado vendo. Aqui é gostosa, ó, gostosa mesmo. Arruma um jornal, pode me dar uma dessa aí. Me dá uma dessa, não está gostosa semana passada. Está tudo normal. O pecado hoje ficou normal. E se você fala, não, eu não fiz essas coisas não, eu sou praticante, eu sou católico, isso aí não é contra, mas... Tá fanático, tá beata, hein? Tá na batida do padre, né? Hoje, o certo é criticado, o errado é aplaudido. Só encerrando a leitura. Fugir da imoralidade. Em geral, qualquer... Olha para você ver isso aqui, ó. É São Paulo que está falando. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha cometer, fica fora do seu corpo. Mas o fornicador, o que é fornicador? É o tico-tico no fubá. Fornicador é o rapaz que sai de casa com a carteira cheia de camisinha. E diz ainda, é aplaudido pelos colegas: essa noite eu peguei 6. É um fornicador. A moça, nessa noite eu fiz sexo com 9. É fornicadora. Eu estou casado. Eu estou pegando a secretária. Fornicador. Quando meu marido não está em casa, o jardineiro vem cá. Você sabe o que é? Fornicador. Fornicador é quem só pensa naquilo, quem só faz aquilo, quem só quer saber de sexo. Mas o fornicador, ele peca contra o próprio corpo. Aí vem a mulher, aí vem o homem fornicador. Você não tem nada com isso não, padre? Não tem nada com isso. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Aí São Paulo vai dizer: ou ignorais também que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que foi Deus que o deu a você. Olha a profundidade disso. Ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós, e que vos é dado por Deus. É Deus que te deu o seu corpo. E portanto, ignorais, acabar de ignorante. Isso que a leitura está falando. Ou ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos. De fato, fostes comprados, e por um preço muito alto. Então, glorificai a Deus também com o vosso corpo. Glorificai a Deus também com o vosso corpo. Glorificai a Deus com a vossa sexualidade. Glorificai a Deus com a sua genitalidade. Porque tudo que a gente tem é bonito. Tudo que a gente tem é bonito. O seio da mulher é bonito. O órgão reprodutor da mulher, o pênis, tudo isso é bonito. É obra de Deus. O ser humano nu é o ser humano mais bonito. Adão e Eva andavam nu. Eram lindos. Só que entrou o pecado. E quando o pecado entrou, o que eles fizeram em primeiro lugar? Tamparam o sexo. Adão tampou o pênis. A Eva tampou. Por que tampou? Porque não é bonito mais, ficou sujo, ficou imoral, É preciso voltar à graça original. É preciso voltar. Estava conversando com um amigo meu, ele mexe com essa área de medicina, de farmácia. Ele falou que como é difícil fazer exame médico. A hora que chega e fala assim: por favor, abaixa a cueca. Na hora fica vermelho e fica nervoso. Por favor, pode tirar a roupa toda e deita aqui na maca. A primeira vez que a mulher vai no ginecologista, a mulher quase morre. Por quê? Porque na nossa cabeça está que o órgão genital é sujo, é imoral. Então não posso mostrar. Eu não posso. Porque se mostra quando não pode. E quando deve, não se mostra. Gente, Deus fez o ser humano uma obra-prima. Ele fez o homem, Ele fez a mulher,
e viu que era muito, muito bom. Mas veio o diabo e estragou tudo. Transformou o amor em sexo, transformou a sexualidade em sujeira, transformou o genital em piada, e está aí por diante. Padre Léo fez uma pesquisa, e ele falou que descobriu que o órgão sexual feminino, ele descobriu 121 palavras para falar da vagina da mulher. Tudo palavra, cada palavra, pessoal, eles gostam. E para o órgão genital do homem, 174 palavras que eles usam em piada, em boteca, em roda. Por que isso? Que o ser humano tem uma facilidade de sujar aquilo que Deus fez. Então, meu irmão, minha irmã, quando você se olhar no espelho, quando você estiver tomando banho, quando você estiver se enxugando, saiba que esse seu corpo é templo do Espírito Santo. Saiba que foi Deus que fez você, e você é muito bonito, você é muito bonita, mas não deixe o pecado estragar aquilo que Deus fez. Não deixe o pecado sujar aquilo que Deus fez. O nosso corpo não é para a imoralidade, o nosso corpo também é para o Senhor. O casal, não tem nada mais bonito do que um casal. A relação sexual, o encontro dos dois no leito de amor. Ali a unidade acontece. Ali é que é gerado os filhos, maravilhoso. Mas o que nós estamos vendo por aí, isso não é obra de Deus não. Isso é obra do diabo mesmo. O diabo está estragando o ser humano através do nosso corpo. Então que você leia e releia essa leitura, e que você possa hoje nesta missa, nós vamos fazer isso com o Santíssimo Sacramento, começar uma vida nova. Se você é um prostituto, se você é uma prostituta, se você é um garoto de programa, se você é um drogado, não importa, isso é ontem. Hoje você pode começar uma vida nova. Hoje você pode voltar para o Senhor. Hoje você pode abandonar isso e se tornar para Deus alguém muito valioso, se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Depende só de você. Jesus não fechou os seus braços a Madalena. Jesus não fechou o seu olhar a Levi. Jesus não fechou a sua misericórdia a Saulo. Ele não vai fechar nem os seus braços, nem o seu coração e nem o seu olhar a você. Você recebeu de Deus um corpo maravilhoso. Use o seu corpo para glorificar a Deus. Use o seu corpo para que o mundo veja que você é obra das mãos do Criador. E quanto mais bonito você for, quanto mais malhado você for, quanto mais torneada você for, mais de Deus você deve ser, porque Deus caprichou com você, e você melhorou a obra que Deus fez. Seja de Deus. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Leia a palavra de Deus, e se a pregação do padre não conseguiu te convencer, se convença pela palavra. Leia na Escritura o que a Bíblia diz a respeito do seu corpo, a respeito do templo do Espírito Santo que todos nós somos. Que o Senhor nos consagre e que a nossa conversão passe também pelos nossos corpos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos acompanhou neste DVD, neste CD no YouTube, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o teu coração e principalmente o seu corpo. Não cuide apenas do espírito, porque é de Deus também, mas santifique o teu corpo, consagre o teu corpo, e ao contrário do que o mundo diz, tudo que é bonito é para se mostrar, a palavra de Deus nos diz, tudo que é bonito é para se consagrar. Consagre a sua vida ao Senhor Jesus, que você pertence a Ele pelo seu batismo e pela sua morte no alto da cruz. Ao Senhor Jesus, nosso resgatador, e aquele que nos comprou pelo preço do seu sangue, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos convença desta verdade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E eu não ficaria em paz se eu não pregasse sobre Ele. Poderia falar tantas e tantas coisas, mas como eu quero rezar com vocês também, eu vou pegar apenas 3 pontos deste Evangelho, que na minha oração de hoje, o Evangelho mexeu muito com aquilo que eu creio, que eu quero, que eu faço, e com certeza ele tem uma palavra também para você. Toda palavra que nós lemos, nós temos que colocar na cabeça uma coisa: é como uma receita médica. Se você lê a Bíblia diferente de como você lê uma receita médica, você está lendo a Bíblia errada. O que eu quero falar com isso? Qual é a comparação, a metáfora que eu estou usando? Você ler a receita médica não vai te curar. Você apenas ir no médico e colocar a receita num quadro lá na sua sala não vai te curar. Você mostrar para todo mundo que você saiba a receita de cor não vai te curar. O que é que vai te curar? Fazer o que está escrito, tomar o que está escrito, no horário em que está escrito, ou seja, praticar. O médico te passa a receita e você tem que praticar nos horários, nos exames, naquilo que lhe foi pedido. Muitas pessoas leem a Bíblia, muitas pessoas sabem versículos de cor da Bíblia, muitas pessoas têm em casa até um altar da Bíblia, mas quando entra a prática, parece que uma coisa é a minha vida e outra coisa é aquilo que eu leio. E a Bíblia mesma vai dizer: infeliz daquele que lê, daquele que ouve e não pratica. Jesus vai dizer que parece um homem louco que construiu uma boa casa sobre areia. Bastam as tempestades, os ventos e as enchentes e a casa cai. E o problema é que quando a casa cai, estas pessoas são aquelas que ficam revoltadas contra Deus e gritam: ah, por que, meu Deus? Volta, volta, olha lá atrás o que você fez, olha lá atrás com quem você fez, olha lá atrás o que você não fez. Ou seja, nós não praticamos a palavra, nós não a colocamos em prática. E o Evangelho que nós ouvimos, depois você pode ler este Evangelho, Mateus capítulo 20, versículo 17 ao 28. Tudo que eu vou falar aqui, esses 3 pontos, estão contidos neste Evangelho. Foi o Evangelho que nós ouvimos agora. Eu vou repetir algumas partes por causa da gravação, para que a pessoa se situe no que está acontecendo. Primeiro ponto: enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes. Aí Jesus vai revelar que ele está indo para Jerusalém para ser flagelado, crucificado e morto, mas ele ressuscitará ao 3º dia. Amém? Quem entendeu isso? Isso aqui é tranquilo, não é? Qual é o primeiro ponto que eu quero refletir com você? Para de pensar que você é o que você nunca será. E o que você nunca será? Todo mundo. Você só pode ser uma coisa: você mesmo. E enquanto você não for você, você terá tudo para ser feliz e não vai ser feliz. Aí quem não se deu de presente, quem não se presenteou com a própria vida, aí fica buscando felicidade fora. Aí trabalho a semana toda para dividir o salário em 4, para meter um pau no dinheiro na festa de final de semana, porque eu tenho que ser feliz e lá eu sou. Ou ter o último celular, ou um carro bem luxuoso, ou aí se ou vai. Mas tem um problema: quando você adquire isso, a felicidade dura um instante. Passam dias, horas, minutos, você vê que aquilo não te fez feliz. E o que é que nos faz feliz de verdade? Ser a melhor versão de nós mesmos e oferecer isso a Deus e ouvir a Deus.
Toda vez que você for ler a Bíblia, há algo que muitas pessoas não sabem, e nós precisamos saber. Toda vez que você for ler a Bíblia, procure saber, Jesus está falando para quem? Ele está aonde? Porque existem vários discursos de Jesus para pessoas diferentes. E Jesus disse à multidão. E Jesus disse a Zaqueu. Jesus disse aos discípulos. Jesus disse às crianças. Pegou uma criança. Porque Jesus vai falar de acordo com o nível que a pessoa entende. Se você sentar numa mesa onde só tem médicos e eles começarem a discutir exames, você não vai entender absolutamente nada. Eles têm um linguajar deles, e para o médico entender, você tem que falar a linguagem dele. Isso em todas as áreas profissionais funciona assim. Pega um engenheiro, um arquiteto, um advogado, um dentista, o padre mesmo na sua área teológica, há palavras que quem não é da própria área não entende. E Jesus sabia que se ele falasse do céu, enquanto céu, só entenderia quem está no céu. Amém? É por isso que ele usa imagem. Eu sou o pastor. Naquela época todo mundo sabia o que era o pastor. Vós sois meu rebanho. A ovelha conhece a voz do pastor. Tinha um homem que plantou trigo. Todo mundo sabia que era trigo. Todo mundo sabia plantar isso aí. Aí veio o inimigo e semeou joio. Tudo. É a erva daninha. Vinde e eu farei de vós pescadores. Ele sabia o que era pescar. Tinha um barco, tinha um vara, tinha rede. Eu sou o redil, eu sou a porta. Por mim as ovelhas entram e saem. Nós conhecemos redil. A porteira não é prisão, é segurança. Eu sou a videira e vós os ramos. A gente conhece. Na minha casa tem um pé de uva. A videira se arranca o raminho, seca, e daí por diante. Jesus, ele fala das coisas do céu do jeito da terra. E ele vai falando de acordo com o que as pessoas entendem. Se a pessoa tem um nível de raciocínio maior, ela conhece a palavra, como Nicodemos. Jesus fez um discurso alto. Jesus foi lá em cima com Nicodemos, porque Nicodemos sabia. Então Jesus aprofunda o assunto. Necessário vos é nascer de novo. Um discurso muito bonito, teológico. O vento sopra, ninguém sabe de onde veio, para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do alto. Aí Nicodemos vai conversando com Jesus de igual para igual. Mas Jesus encontrou com uma mulher, uma tal de samaritana, que não tinha tanto conhecimento, mas ela queria ser feliz. Ela queria se sentir amada, mas ela buscava a felicidade fora dela. Ela casou uma vez, deu errado, e ela achava que felicidade era homem. Ela pegou um segundo, também não deu certo. Ela foi para o terceiro, no início muito bom, beijo, sexo, corpo, mas depois azedou como os outros. Aí ela foi para o quarto, também não deu nada que prestava. Ela foi no quinto, também não prestou. Ela estava no sexto. Ela buscava felicidade em homem, e nós buscamos felicidade em quê? O que é aquilo que a gente vai buscando e na hora tá bom, mas depois não serve. No início dá bom, mas depois azeda. No início te alegra, mas depois te machuca. No início o que te dá prazer, depois o que te sangra. Porque estamos buscando da maneira errada. Então ele conversa com ela no mundo dela. E ele vai dizer para ela: oi, dá-me de beber. Por que ele pede para ela de beber? Por que ele não foi num discurso alto? Porque era uma mulher, coitadinha, carente de amor, com um baldinho, e ela foi buscar água. Então ele pede água. Se ela tivesse com pão, ele pediria um pedacinho de pão. Se ela tivesse uva, ele pediria um copinho de vinho. Entendeu como é? Jesus fala naquilo que a gente entende. E no evangelho de hoje eu fiz isso para você entender onde eu quero chegar. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ou seja, quando ele fazia o caminho, ele tomou os seus discípulos à parte. Completem:
Ele tomou os seus discípulos. O que é à parte? Separado, só eles, porque Ele queria falar com eles. Tem coisa que Deus não quer falar com todo mundo. Tem coisa que Deus quer falar só com você. Tem coisa que Deus quer cochichar no teu ouvido. Tem coisa que não é para o padre saber, é você e Deus. Tem coisa que não é para os outros saberem, é Deus com você no teu quarto. Mas se você não escuta Deus, se você não tira um tempo à parte para estar com o Senhor, você só vai ouvir o que é para todo mundo. E eu não sei se você está me entendendo, porque na nossa vida é assim que funciona. Eu não estou para ninguém. A secretária pergunta: mas nem para fulano? Não, para fulano eu estou. Não acontece isso com muita frequência? Eu estou cansado, não quero sair com ninguém, mas quem está te chamando é fulano. Ah não, com fulano eu vou. Se você não tem intimidade com Deus, parece que você é todo mundo, porque você ouve o que todo mundo ouve. O que Deus quer? Levar você num lugar à parte, que Ele tem coisa para falar que é só para você. Tem sentimentos que vão brotar na oração, que é só para você. Tem promessas que Ele tem, que são só para você. Mas você tem que se permitir ir ao lugar à parte. E a coisa não é simples, a coisa não é fácil. Ele vai dizer para os discípulos: olha, eu vou sofrer, mas o sofrimento não é o fim. É necessário passar por isso para que chegasse. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. A cruz não quer menos, gente. A cruz sempre é... Você nunca pensou nisso não? A cruz é sempre mais. O padre nunca abençoa menos. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Menos para vocês. Não. A igreja sempre faz mais. Padre, benze meu menino. Mais graça, mais bênção, mais saúde. Padre, benze meu carro. Com segurança, com mais paz, mais saúde, prosperidade. Vai à missa, mais alegria, mais bênção, proteção. É sempre mais, gente. É sempre mais. E poderia ser muito mais se você na tua casa tirasse um minutinho para ouvir a Deus. Ouvir o padre é muito bom. Vir à igreja é espetacular. Mas você tem que ter momentos com Deus, porque tem coisa que Ele só fala à parte. Tem coisa que Deus fala comigo, não é na missa, não é quando eu estou no meio do povo, quando eu estou no meu quarto sozinho. E muita coisa acontece no famoso eureka. Você está pensando em algo, está rezando sobre aquilo, talvez você reza, Deus não responda, mas fique atento. Quando você menos pensa, aparece a solução, aparece o caminho, aparece qual a escolha. Por quê? Porque você foi com Deus para um lugar à parte. E se você por acaso tem vergonha de contar para os outros isso, dentro do seu quarto ninguém saberá. Fecha a porta, se ajoelhe, põe as mãos postas, abaixa a tua cabeça e fala a verdade para Deus. Você que é jovem, que não tem assim uma espiritualidade ainda, porque terá ainda muito bem lapidada, fala para Deus hoje. Falou: meu Deus, eu estou ajoelhado aqui, eu não sei nem o que eu falo, mas eu estou aqui porque eu fui à missa hoje, e o padre falou que é assim que faço, então eu estou fazendo. Eu estou aqui, meu Deus. Eu quero que alguém me prove que Deus não está escutando essa oração. Eu quero que alguém me prove que Deus não vai fazer para o jovem aquilo que o jovem entende, porque Deus, eu não falei isso agora, Deus ele vai na altura do... Não é você que... Não, é Deus, ele desce. Deus ele desce. Quando o Zaqueu desce, o que Jesus fala? Eu vou na tua casa. E Jesus, eu acho que muito carinhoso, deve ter feito assim, ó: eu vou na tua casa. Vai ficar do tamanho dele. E como que Jesus fica no tamanho dele? Entrando no mundo dele. Zaqueu, coitadinho, só levava. Era pequenino, mas só levava, porque era ladrão, era um traidor. Ele recebia imposto para o Império Romano e parte era dele. E Jesus sabia que ele não estava uma vida legal. Só que Jesus se abaixa, ele fica da nossa altura, ele nos entende. Quando eu vou voltar a Zaqueu, mas quando você lê aquele texto, Pedro
Tu me amas? Na verdade, na tradução no pé da letra do hebraico, é mais ou menos assim: Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer: não é que eu te amo, eu te gosto muito. Quer dizer, porque para eu te amar, eu tinha que fazer o que você fez, eu não estou contra disso não. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Eu te gosto muito. Na terceira vez, Jesus fala assim: Pedro, tu me gostas muito? Sim. Você entendeu? Como Pedro não estava contra daquele amor, ele desce. O verbo é akabasmé. Quer dizer, você me tem amor eterno, amor ágape? Não, te tem amor filia, filioté. Então Jesus pergunta: filiomé? Sim, filioté. Jesus desce no nível do amor de Pedro. Pedro chegaria no amor, porque o final da vida de Pedro foi o quê? Morrer crucificado. E ele disse: eu não sou digno de morrer igual Jesus. Não sei se você sabe, Pedro morreu crucificado. Como? De cabeça para baixo. Ele falou: Pedro, não me ponha igual Jesus, me ponha de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como o Senhor. Nessa hora Pedro disse: eu te amo como o Senhor me ama. O Senhor morreu por mim, agora eu estou morrendo por ti. Pedro chegou lá, só que ele teve que fazer uma caminhada. E Jesus respeita a caminhada. Jesus respeita o estágio que eu estou, o estágio que você está, porque Deus não nos compara. Nós somos únicos para Ele. Por isso que você não deve se comparar. Eu vou falar sobre isso. Mas voltando a Zaqueu, quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, Zaqueu ficou tão assim, encantado com a simpatia de Jesus, que Zaqueu disse assim: Jesus, se eu contar para meus amigos, se eu vou lá em casa, ninguém vai acreditar. Naquela época não tinha selfie, né? Não tinha selfie. Aí Jesus falou assim: o que você quer falar comigo, Zaqueu? Se o senhor não importar, eu queria convidar os meus amigos. O que Jesus respondeu? Zaqueu, os teus amigos são meus amigos. Como que eu sei disso se não está escrito na Bíblia? Porque depois que Jesus vai para a casa de Zaqueu, os publicanos ficam criticando Jesus, os fariseus. Jesus se senta à mesa e come com cobradores de impostos e pecadores. Jesus foi na casa de Zaqueu. De onde surgiu tanto cobrador? Porque os amigos de pecador, pecador é amigo de quem bebe, bebe, amigo de quem fuma, fuma. Zaqueu tinha quais amigos? Quem roubava como ele. E foram com esses que Jesus sentou-se à mesa e deu a cartada: Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa, a salvação entrou no teu coração. E naquela hora eu penso que vários que estavam à mesa se sentiram chamados a uma mudança. Zaqueu, desce. Eu não quero falar com você aqui na praça, porque o que eu vou falar para você não é para esse povão escutar, não. O que eu vou falar para você é para você. Eu vou na tua casa. Jesus levou os discípulos a um lugar à parte. Jesus chamou o Zaqueu a um lugar à parte. Que lugar? A casa. Tem lugar melhor do que a nossa casa? Viajar é bom, voltar é melhor. Dormir em hotel é gostoso, mas a nossa cama é melhor. Comer coisa gostosa passeando é bom, mas comer a sua comida na sua casa, no teu prato, é melhor. Então casa é lugar da intimidade, é lugar da verdade. É lá que Jesus quer estar, à parte. Quando você for rezar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo. E o Pai que vê segredo recompensará. Como anda a sua vida de oração? Você tem tido momentos à parte com o Senhor? Não passe nunca perto de uma igreja sem entrar para um pequeno momento de oração, nem que seja um Pai Nosso, um sinal da cruz bem feito, ou chegar na porta da igreja. Se você tiver com pressa, chega na porta da igreja: Jesus, passei só para tomar a bênção, fica comigo, me orienta. Vai. Tem gente que passa, volta, nunca entra numa igreja, nunca está com Jesus à parte. Uma coisa é você estar no meio dessa multidão aqui, ó. Outra coisa é você estar ali na capelinha,
só você e Ele, só você e Ele. É na intimidade, é a parte. Aí o que você vai sentir lá, talvez você não sinta aqui. O que você vai escutar lá, talvez não escute aqui, porque tem coisa que Deus só fala à parte. Aqui eu passo para o segundo ponto. Rádio. Hoje em dia a maioria de rádios são digitais. Mas como muitos aqui, eu também peguei aquele rádio que tinha uma rodela assim, ó, um botão, e você tinha que ficar procurando a estação. E de vez em quando a estação sumia. Aí começava, não é assim? Aí passava um tempo, aí alguém via com um pedaço de bombril. Põe nessa antena aí. Aí falava, você lembra disso? Aí põe um bombrilzinho, aí falava. O que é que estava errado neste rádio? Ele perdia muito fácil a sintonia. A gente falava isso. Sintoniza tal estação para mim. Lá em casa minha mãe tinha num pedaço de papel de pão as rádios que ela gostava com a sintonia. Ela olhava a rádio, via lá um número, ia lá no botão e procurava. Ficava um negócio andando para cá e para cá assim, ó. Um dia eu contei isso na catequese. Oi, padre, o que é isso? A gente nunca viu. Falei, chatos, modernos. Na minha época tinha, punha para um lado, punha para o outro, e ficava chiando. Eu estou contando isso para falar do segundo ponto. Se você não tiver uma boa sintonia com Deus, você vai achar que está ouvindo uma coisa, você está escutando outra coisa. Ou já vai achar que Deus quer uma coisa e Deus está querendo outra coisa. Já aconteceu na sua vida de você estar conversando com a pessoa um assunto, a pessoa está falando de outra coisa e você acha que ela está falando do que você está falando? Um dia aconteceu isso comigo, com a minha mãe, uma coisa muito boba. Minha mãe, voltando do grupo de oração, encontrou com uma amiga. E a amiga estava falando com ela que gostou muito de um kairós que eu preguei lá em Itaúna. E teve uma senhora de Itaúna, que eu não me recordo o nome, ela me mandou um pastel doce, que na verdade é um pastel de carne, mas ele tem açúcar e canela, muito gostoso, é uma mistura, né? Minha mãe chegou em casa e disse assim, olha, encontrei com uma pessoa que te mandou um abraço, falou, gosta muito de você. Na hora eu falei, é a mulher do pastel. Eu falei, ela me deu um presente maravilhoso, tem até uns ali para partilhar com a senhora. Mas que coisa, ela não me falou nada. Eu falei, deve ser que não era para a senhora saber, mas ela me deu pastel, ela falou que fez, mas ela não faz pastel. Mas será que ela comprou e ficou com vergonha? Depois que ela me mostrou a foto, essa mulher não, mãe. Nós estamos falando de mulher diferente. Gente, se isso acontece entre nós, cuidado. Isso pode acontecer também assim, ó. Se acontece entre nós, acontece com nós e com Deus. O evangelho de hoje fala sobre isso. Jesus está falando de uma coisa, a mãe dos filhos de Zebedeu está falando de outra coisa. Ela pensava que Jesus era um líder político, que Jesus chegaria em Jerusalém, faria uma revolução, correria com Pôncio Pilatos e ele seria o rei. Aí a mãe disse, opa, se Jesus vai ser o rei, deixa eu garantir o lugar dos meus filhos. E a mulher chega, chamou Jesus à parte. Não basta estar à parte. Qual a intenção? Para quê? Que você está querendo? Ela disse assim, Jesus, manda que esses meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Entenderam até aqui? Ela está falando de que reino? Jesus, o rei de Jerusalém. Ele ia libertar o povo e seria o monarca. Jesus escutou isso, mas ele entendeu o quê? Ela está pedindo que eles se sentem do meu lado no reino de Deus, lá no céu. Aí Jesus disse assim, você não sabe o que você está pedindo? Por acaso eles podem beber o cálice que eu vou beber? Jesus está falando de qual cálice? O cálice da paixão, o cálice
da cruz, o cálice da morte. É aquele cálice lá no Getsemane que ele diz: Senhor, afasta de mim este cálice, mas que não se faça a minha, mas a tua vontade. É o cálice da agonia. Jesus falou assim: mas eles podem beber o cálice que eu vou beber? A mulher está achando que Jesus está falando de qual cálice? O cálice do rei. Porque quem senta à direita do rei e à esquerda do rei num banquete não tem cálice. Eles tomam no cálice do rei. É uma honra perante todos os convidados. O rei, ele toma, coloca o cálice no meio. Quem está à direita também toma. Quem está à esquerda toma do mesmo cálice. União, amizade, confiança. E ali o rapaz vai sempre enchendo o cálice com o melhor vinho, que é o vinho do rei. Este é o cálice da mãe dos filhos de Zebedeu. Ela está falando de um cálice de honra. Jesus está falando de um cálice da dor. E ela falou: sim, eles podem beber. Os dois responderam: podemos beber. Jesus disse: tá bom, vocês vão beber, mas quem vai sentar na minha direita ou esquerda não depende de mim, depende do meu Pai. E os dois saíram satisfeitos. Todos os discípulos morreram mortos, com espada, a pedradas, decapitados. Os dois filhos de Zebedeu morreram também mortos por causa de Jesus tomar o cálice. Só que eles estavam achando que era o cálice da honra, era o cálice da paixão, do sacrifício, do martírio. Gente, se aconteceu isso na Bíblia, pode acontecer isso com você. Você põe na sua cabeça que aquela pessoa é para você. Deus está falando outra coisa, você está entendendo o que você quer entender. Deus está falando que não é para você trabalhar em tal lugar, mas você quer, porque você quer, porque o salário é maior, não importa, é você que quer. Aí você vai mudando as coisas. Não, porque se sair a entrevista é porque Deus quer. Aí você acha que Deus está falando uma coisa, Deus está falando outra coisa. Aí no final a coisa dá errada. Aí você vai culpar a Deus, sendo que lá atrás Deus perguntou: mas você pode beber desse cálice? Posso. Você não sabe o que está falando. Jesus disse: não sabeis o que estáis pedindo. Gente, dobra o teu joelho no chão e bate com o pé na boca se a mão não chega. Quando você reza e Deus não atende, coitado de nós se Deus nos desse tudo aquilo que a gente pede, porque na maioria das vezes não sabeis o que estáis pedindo. Quanta graça que a gente pede e que depois de 1 ano, 5 anos, 10 anos será desgraça. Deus, ele não vê aqui, Deus, ele vê lá na frente. Por isso que muita coisa que você pede, você não tem e não terá, porque Deus sabe o que é melhor para você. Deus tira uma coisa pequena hoje para te dar uma maior depois. Então cuidado, gente. Vamos aumentar a nossa sintonia com Deus. Assim como o rádio não pode chiar, você não pode estar fora da sintonia. E como que eu entro em sintonia com Deus? Estando à parte com Ele, participando da Santa Missa, confessando, fazendo o bem, fazendo o que deve ser feito, evitar fofoca, intriga, calúnia, cambalacho. Não seja esperto como a maioria do povo é, passando a perna nos outros, querendo ganhar dinheiro fácil, traindo, mentindo. Isso tudo vai tirando a sua sintonia. Mas quando você está na sintonia perfeita do rádio, o som é limpo, claro, você ouve tudo perfeito. Mas tem hora que perde a sintonia, né? Eu lembro quando tinha esse negócio de sintonia, eu falei um pouquinho aqui, o cara falava: não percam, festival de massas da paróquia Nossa Senhora de Fátima. É tipo... Aí começa uma música. Minha mãe: que dia que é? Eu falei: mãe, não entendi. Quanto que é o ingresso? Pelo que eu entendi, parece que é R$50. Tudo errado. Saiu da sintonia. É a mãe dos filhos de Zebedeu. Jesus falando de uma coisa, ela falando do outro, e os dois achando que estão falando da mesma coisa. Cuidado. E último ponto: antídoto para inveja.
para despeito, para concorrência, é você não se irritar com aquilo que o outro é, tem e faz, mas volver o teu olhar para dentro de você e melhorar você. Você faz muito se melhorar você, não fique preocupado com os outros. O Evangelho vai dizer, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados. Por que ficaram irritados? Porque os dois queriam a direita e a esquerda. Espera aí, mas se eu conheço quem eu sou, se eu conheço o meu lugar, eu não tenho medo que ninguém tome o meu lugar. Naquele momento eu poderia até dizer, ou um dos 10 poderia pensar, bobo dos dois, querer sentar à direita e à esquerda. Eu me conheço, sou amigo dele, o sigo, uma cadeira com certeza é minha. Quando você fica irritado com aquilo que o outro tem, com aquilo que o outro conseguiu, com aquilo que o outro está fazendo, é porque você acha que a sua felicidade é ser o outro. Eu acabei de dizer que não é. A sua felicidade é ser você, fazer o que é para você fazer, para você ter o que é para você ter, para você poder o que é para você poder. Guarde uma coisa, gente, isso eu aprendi com muito custo. A gente nunca tem o que é do outro, você tem o que é seu. Você pode ter igual ao do outro, porque você deve ter, mas você ter o do outro, você nunca vai ter. Você nunca vai ter o trabalho do outro, a vida do outro, a saúde do outro, o cabelo do outro. Não, você pode fazer igual, você pode ter o seu, mas o que é do outro, é do outro. O que é teu, é teu. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu não quero ser o outro, eu não quero viver a vida do outro. Eu não quero ter que passar a perna para que eu seja melhor que o outro. Sempre o outro. Olhe mais no espelho, contemple mais a tua imagem, olha se você está investindo na tua verdade, se você não fica irritado por pouca coisa. Sabe qual é a causa da maior irritação que nós sofremos? É que o outro não é como eu. Essa é a irritação nas nossas famílias. Por que tem família que briga tanto? Por que tem casal de namorado, em vez de aproveitar um filme, estão nas bitocas, tirando selfie, uma picolé, fica os dois lá com os bicão na praça? Por que os dois bicudos estão lá? Fica a semana toda sem ver, a hora que encontra é para brigar. Eles estão brigando por quê? Por que os dois ficam irritadinhos? Porque os dois brigam para que o outro seja como eu. O meu namorado tem que ser do meu jeito, a minha namorada tem que ser do meu jeito. Aí vai brigar, porque você é você, o outro é o outro. E amor não é igualdade, amor é respeito, amor é diversidade. É você amar o outro apesar de, não é quando. A gente quer amar quando. Eu vou amar você quando? Não. Apesar de, eu te amo. Eu vou amar você quando você falar menos. Não. Apesar de você não falar pouco, eu te amo. Amar o que se é para poder ser o que deve ser. Amar o real para chegar ao ideal. Amar a luz para fazer as pazes com a sombra. Sombra, o nosso pior lado. Aquilo que nós não somos ainda. Gente, essas 3 colunas do Evangelho de hoje, dá para você fazer um retiro de quaresma inteira. Só esses 3 pontos. Primeiro ponto, eu vou reservar tempo para estar à parte com Deus, para escutar o que Deus tem para falar para mim, para minha família. Eu quero estar em sintonia com Deus, para saber se aquilo que Ele fala é aquilo que eu escuto. No seminário, quando eu tive aula de homilética é a arte da pregação, como que se prega. O professor falava, o grande desafio não é você falar, o grande desafio é você saber o que o povo está escutando, porque o que você fala nem sempre é o que o povo escuta. E isso não, eu pego não é só para mim padre não. Quantas vezes na sua casa teve uma confusão danada, porque você falou uma coisa, eles entenderam outra?
Você mandou uma mensagem para resolver o problema, a pessoa interpretou de outro jeito. Ah, então você está falando isso. Falou, não é isso que eu quis dizer. Não, eu estou lendo aqui. Eu tenho um conselho para casal, namorado e amigo. Quer manter relacionamento? Nunca resolva problema por mensagem. Porque a mensagem ela é interpretativa. A mensagem não tem olho. A mensagem não tem tom de voz. A mensagem não tem calor humano. Então a pessoa lê, ela interpreta o que ela quer. Quando você está falando frente a frente, a pessoa escuta o que você fala, o seu tom, a vibração, o seu olhar, os seus braços, o contexto ali está. Quem resolve problema por mensagem, você está criando problema. Que a pessoa ela consegue pegar a sua mensagem e usá-la contra você. É por isso que nós temos que ter sintonia com Deus. Porque quando você lê a Bíblia, é como se fosse uma mensagem. Aí tem gente que interpreta do seu jeito. Esteja em sintonia com o Pai. O que o Senhor quer falar a mim? O que o Senhor tem para falar para minha família? Que não é para todos, é a parte. E terceiro, para de se irritar com o carro do outro, com o casamento do outro, com a vida do outro, com o que o outro tem ou deixou de ter. Isso não é da sua conta, não. Cuide de você. Eu cuido de mim, você cuida de você, e juntos nós nos abrimos a Deus. A crítica positiva, ela é sempre bem-vinda, mas a crítica porque você faz o que eu não faço, você tem o que eu não tenho, e você pode o que eu não posso, isso aí não é crítica nem destrutiva, isso aí é inveja, eu querendo ser o que você é. E a Bíblia está mostrando que é de outro jeito que a banda toca. Eles ficaram irritados porque os dois quiseram ser melhores, e Jesus vai dizer para eles: você quer ser grande? Quero! Então seja pequeno. Você quer ser o primeiro? Yes! Seja o último. Você quer ser Senhor? Uhul! Lave o pé dos outros. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida. Gente, o evangelho de hoje é uma cacetada bem dada em todos nós. Que nem mim foi, uma cacetada que eu vou lhe dizer. Falei, então eu tenho que pregar isso hoje à noite. Você tem tempo de estar à parte com o Senhor? Como anda a sua sintonia com o Senhor? E o que tira a sua paz? Você fica irritado com o quê? Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida.